O tema da mensagem de hoje é Jesus faz por você. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse. Carta de Jesus às igrejas. Esta é uma carta do Senhor escrita às igrejas. Apocalipse capítulo 1. A partir do verso 9, nós daremos ênfase a um versículo, da leitura do 9 até o versículo 20. Mas daremos ênfase a um versículo que nós retornaremos à leitura dele. Eu, João, Apocalipse 1:9, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como um morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Baixe, por favor, a sua cabeça onde você se encontra. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e Pai, que assim como Tu fizeste, Jesus, com João na ilha de Pátimos, que possamos nos achar tomados pelo Teu Espírito, visitados pela Tua presença, ouvindo a Tua voz, recebendo a revelação da Tua palavra. Fala conosco, que o som da Tua voz adentre ao nosso coração, e a Tua palavra possa nos trazer vida, restauração, paz em meio à guerra. Fala conosco, usa Teu servo, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós temos esse texto, um versículo que eu gostaria de chamar a sua atenção. O apóstolo João, ele está tendo o início de revelações e de uma visão dramática, revestida de dramas, de figuras. Você imagina um homem há 2000 anos atrás,
tendo revelações de coisas de hoje, de coisas de há 100 anos atrás. Ele vendo situações de guerra. Tudo isso ele estava vendo como que num grande telão, mas era interativo, porque ele se encontrava nos lugares, ele via os lugares, ele andava nos lugares, ele ia ao céu, ele via a terra. Eram revelações tão tremendas, tão maravilhosas. Ele revela aqui a visão que ele teve de Jesus. No verso 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando vi 7 candelabros de ouro. Isso aí, a imagem que ele estava tendo de Jesus era uma imagem do que o próprio livro é. As próprias cartas são apocalípticas. Visões que não eram visões simples e comum. A imagem que ele estava tendo de Jesus era algo assim, que excedia o entendimento. Ele tinha vestes que chegavam aos seus pés. No verso 13 diz: e entre os candelabros havia alguém semelhante ao Filho do Homem, como uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Aí você vai lá em Isaías no capítulo 1, que o Senhor diz que se os nossos pecados forem vermelhos, Ele tornará as nossas vidas, nossa alma, branca como a neve, branca como a lã pura. E aqui Jesus é essa pureza revelada na visão de João. E ele continua no verso 14: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, seus olhos eram como chama de fogo. E eu fiquei em casa imaginando os olhos que João estava tendo de Jesus. Os olhos de Jesus como chama de fogo. Mas que fogo é esse? E aí esses dias eu estava vendo alguém trabalhando com ferro, fazendo umas soldas. E a gente não pode olhar para aquilo ali, porque aquilo ali chega a levar a cegueira. Mas é uma claridade tão grande que você tem que evitar. Mas era esta claridade, esses olhos de fogo que Jesus aparentava para a visão de João. Seus pés, verso 15, eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas, trovões, chuva. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. É a representação da palavra de Deus. Sua face era como o sol. Mas ele não diz o sol apenas, falando do sol, a estrela que brilha. Ele fala daquilo que o sol reflete. Ele diz: sua face é como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, ou seja, o sol do meio-dia. A face de Jesus. Então você imagina a visão que João está tendo. E ele recebe aquela voz e começa a falar com ele. E ele se volta para olhar, para ver quem é que estava falando com ele, quem é que estava conversando com ele. Porque ele reconhecia a voz de Jesus, porque ele andou 3 anos com Jesus, e ele era chegado a Jesus, porque a Bíblia diz que este apóstolo era aquele que encostava em Jesus, que mesmo no seu evangelho é declarado que era o discípulo a quem o Senhor amava, o apóstolo do amor. Então ele reconhecia a voz, mas era algo tão forte a voz de Jesus, que ele volta para olhar e ele não vê um Jesus que andou com ele. Ele vê o Jesus em glória, em resplendor, em poder, em autoridade.
E aí eu queria destacar para você o verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Era muito forte para João. Ele, quando viu tudo aquilo, ele cai, como que não tinha forças para levantar, para falar. Cai, como quem não tem forças para sequer continuar tendo aquela visão, percebendo aquela visão que ele estava tendo. Ele não caiu como morto, apenas ele estava realmente caído ao chão, assustado. Eu diria que ele estava trêmulo. Ele estava, se a gente vai lá em Daniel, no capítulo 10, quando o anjo fala com Daniel, toca em Daniel, chega para Daniel. Daniel está há 21 dias em jejum, ele cai, ele não levanta. Ele precisou que o anjo levantasse. João caiu aqui e ele ia ficar prostrado ali, caído com o rosto em terra. Então ele colocou a sua mão direita. Olha o detalhe, porque aqui nós estamos falando a destra do Senhor. Diz o salmista, me sustenta. A mão direita do Senhor me sustenta. É uma expressão bíblica de força e poder. A destra do Senhor. Não é à toa, a Bíblia não tem textos à toa. Diz aqui o texto que ele colocou a sua mão direita sobre mim. E ele disse, não tenha medo. Essa é a palavra dessa noite. Jesus faz por você. Disso aqui nós vamos extrair uma palavra de Deus para a tua vida que diz assim: Ele não te quer caído no chão, sem forças, sem conseguir se levantar. Ele vai pôr a mão dele, porque a destra do Senhor é o teu sustento. A mão direita de Deus é que te levanta. A mão do Senhor é que te dá provisão. Então ele põe a mão. Agora, quem está pondo a mão sobre João? Se você volta na revelação, é aquele que o seu rosto brilha mais que o sol. É aquele que os seus olhos são como chamas de fogo. É aquele que seu rosto, os seus cabelos são mais brancos do que a neve. É aquele que remete a um poder incrível, maravilhoso, mas que ao ver João caído, ele põe a mão sobre ele. Não tenha medo, sou eu. Ele não deixa você caído. Você não vai ficar caído ao chão. Eu gostaria talvez de resumir, parar, poderia dizer, posso parar por aqui e dizer para você, essa é a essência. Você não vai ficar prostrado, jogado ao chão, nem mesmo pelas revelações de Deus, pelas grandezas das coisas de Deus. Deus não vai permitir você prostrar-se como morto, de medo, de assustado. Minha mão diz, tenha medo. Eu acredito que de todas as visões que Paulo teve, que João teve, desculpa, esta mão sobre ele, neste momento da história e dessa situação que ele estava vivendo, talvez tenha sido a revelação, a das mais importantes na vida dele. Ele estava prostrado como morto. Ele não tinha coragem de levantar a sua cabeça.
Se a gente volta lá em Isaías no capítulo 6, quando Isaías tem uma visão. Diz lá no capítulo 6 de Isaías: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Mas ele só via fumaça. Ele só via fumaça no céu. Ele só viu a glória do Senhor. Ele sabia que era a glória de Deus, só via fumaça. Mas a Bíblia diz que quando Isaías tem aquela revelação, ele cai. Ele cai em si, ele diz: ai de mim, já era. E Deus manda um anjo lá do céu com uma tenaz à sua língua e toca. Mas uma tenaz não é algo comum, qualquer. É aquela tesoura, aquele pegador de brasa viva. Vem lá do céu, desce com ela aí. Na língua de Isaías. Mas aqui, me desculpe Isaías, mas Isaías teve uma visãozinha. Não sei se você está entendendo a dimensão daquilo que João estava vendo. Ele teve uma visão ali, assim, vamos dizer assim, ele teve uma pequena visão, percentual 0,5%. João teve uma visão, algo muito maior, drasticamente, terrivelmente, era grande demais. O que ele estava vendo é algo que excedia. Se Isaías entrou naquele desespero de alma, você imagine João tendo essa visão. E o Senhor chega para ele, coloca a mão direita sobre ele e diz assim: não tenha medo. Eu queria que você sentisse na sua batalha de vida o Senhor pondo a mão sobre você e dizendo assim: não tenha medo, eu estou aqui. Ele andando por cima das águas e os discípulos desesperados. Você imagine discípulos dentro do barco, agitados naquela situação terrível, e ver alguém andando por cima das águas. Eles começaram num desespero, e diz o texto da Bíblia que eles pensavam que era um fantasma, porque não se tinha registro de alguém andando por cima do mar. Não se tinha, não se tem, fora este, e não se tem mais. Então os discípulos estavam a ponto de se jogar no mar. E Jesus, vendo aquele desespero num pequeno barco, no meio do mar da Galileia, que é um lago: tenham calma, não tenham medo, sou eu. Oh querido, deixa Jesus tocar nas tuas costas, ou falar ao teu coração: tenha calma, sou eu. É para você se acalmar. Então Jesus levanta João, não deixa João prostrado. Não fique prostrado, não. O Senhor quer que você tenha calma, que não tenha medo, porque Ele está cuidando dessa situação. E aí eu estava nessa meditação, o Senhor me mostrava duas coisas. O que é que Ele faz por você, como Ele fez por João para pôr a mão? Ele interrompe as nossas perdas na vida. Diga: o Senhor interrompe minhas perdas. Às vezes a gente começa a perder no negócio, na vida espiritual, na família. Começa a perder. Não sei se você já viu que parece que quando a coisa começa a dar ruim, um monte de coisa, um monte de situação. Parece que vai se somando. Alguém tem que fazer alguma coisa, mas nós não conseguimos fazer. Nós não temos condições de fazer, mas o Senhor tem. E Ele faz. E um dos textos que eu estava meditando, e durante o louvor, eu ali fora, meditando no texto, vendo aqui o esboço da ministração e meditando. E eu amo muito esse texto, porque ele parece uma guerra.
Digo já o texto para você. 2 exércitos. Parece uma batalha. De 2 lados. E às vezes nós estamos no lado que está perdendo. Às vezes nós estamos no lado no negativo. E precisamos mudar de lado para o lado do positivo. Do vencedor. Da mudança de rota. Às vezes nós estamos deixando que as perdas se acumulem, se avolumem, e a gente vai achando natural, normal perder. Eu estou falando de perdas gerais, querido. Esse texto eu amo, porque ele fala muito ao meu coração. Lucas capítulo 7. Pode abrir sua Bíblia. Porque esse texto ele fala de 2 multidões. Versículo 11. Logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Você é Naim nessa noite. Muitas pessoas são como Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Diga multidão. Aqui é um exército. Que é um time. Que é uma equipe. Jesus e uma grande multidão. Do mesmo jeito que um furacão passa por um lugar e ele vai fazendo devastação, destruindo casas, plantações, estradas. Nós temos aqui o inverso do furacão. Nós temos Jesus e a sua multidão, que por onde passa vai trazendo vida, vai restaurando as pessoas, vai multiplicando pão e peixe, vai ressuscitando os mortos, vai fazendo a coisa modificar. Onde não havia vida tem vida, onde havia onde as coisas não tinham fertilidade, vai tornando-se fértil. Então vem Jesus entrar em Naim. Vem Jesus entrar na sua vida. Você é Naim, e ele vem como um furacão de bênção para você. Porque a Bíblia diz aqui no verso 12: ao se aproximar da cidade, da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, da mesma cidade de Naim. E uma grande, o que, irmãos? Multidão da cidade estava com ela. Aqui nós temos a multidão que representa o furacão que destrói. A mulher era viúva e perdeu seu único filho. O que restava para ela, perdeu. E a cidade acompanhava. E Jesus e a multidão entrava. E a cidade e a multidão saía com a viúva e seu único filho morto. E Jesus entrava naquela cidade. Não sei se você percebe, aqui é um encontro. Um choque de culturas. Um choque espiritual. Vem um furacão e vai outro furacão. Vem um que devastou a casa daquela mulher e vai um furacão agora que diz assim: o quê? Este dali é limitado, mas este daqui tudo pode. Ao vê-la, Jesus está vendo. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você passa. Ele conhece a tua aflição. Porque Salmo 139 diz: ainda que as palavras não tenham sido formadas na tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Porque esse Deus é o que esquadrinha
quadrinho por quadrinho, nosso coração. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Primeiro ele vê, segundo ele se compadece, ele tem compaixão, terceiro ele age. E a primeira coisa que Jesus faz é parar a dor. Não chore. Olha o furacão aqui mudando. A mulher está saindo chorando. A cidade chora com ela. Eu imagino as pessoas dizendo: coitada dessa mulher. Perdeu o marido, perdeu o único filho, não tem mais nada para ela. E aí se levantam as teorias e mais as teorias. É isso, é aquilo. Maldição, falta de sorte, punição, é Deus pesando a mão, é isso, é aquilo. Em vez de a gente parar para ficar discutindo motivos e razões, Jesus já chega e diz: pare de chorar. Amém? Sabe que a primeira coisa que você precisa entender: o Senhor não perguntou a causa da morte. O Senhor não perguntou por que morreu. Mas o Senhor chegou e disse: vai parar de chorar, porque a coisa vai mudar nesta casa. Amém? Então diga: o Senhor muda minhas perdas em ganho. Depois aproximou-se, verso 14, e tocou no caixão. Irmãos e amados ouvintes, talvez a gente leia na Bíblia e a gente faça leituras rápidas e a gente não deguste. Por isso que no alimento, nos chefes, nas alimentações, é orientado que a pessoa faça degustação. Vai comer uma comida, deguste, sinta o sabor. E às vezes na Bíblia a gente precisa entender que a Bíblia é como comida. Porque diz o profeta: quando eu vi a tua palavra, eu logo as comi. A gente precisa degustar a palavra de Deus também. Quando Jesus disse para aquela mulher: pare de chorar, ele vai no caixão e ele toca. Ele toca no morto, ele toca naquilo que estava em destruição. O furacão já tinha passado ali. As terras já estavam devastadas. As casas já estavam destruídas. Jesus tocou naquilo que estava destruído, porque ali estava o corpo do menino. E ele chega para a mulher, antes dele tocar no menino, antes de tocar no caixão, antes de tocar ali, ele chega para a mulher e diz: pare de chorar. Mas as palavras de Jesus são tão fortes que a mulher parou de chorar. Era algo tão sublime, carregado de tanta força, que não se havia em Jesus discussão sobre vou continuar chorando. Eu me lembro que quando a Bíblia fala que ele vai à casa de Jairo, e que no caminho ele cura aquela mulher que tocou nele, novamente tocar, só que a mulher toca em Jesus. E quando chegam para Jairo, diz: olha, não incomode mais o mestre aí, porque a tua filha já morreu. Jesus ouve. Ele estava antenado na cura da mulher. E ele estava antenado no cuidado com Jairo. Ele estava terminando de salvar e libertar e curar aquela mulher que estava há muitos anos gastando dinheiro com os médicos, não tinha solução. Ele estava terminando um processo ali, mas ele estava ligado num processo ali de Jairo. E quando chegam para Jairo, diz: deixa o mestre aí, não incomoda mais ele não, porque tua filha já morreu. Ele se volta agora para Jairo e diz: só creia. Não vá ouvir notícia ruim não.
Não vá se ligar nessas pessoas não. Só creia. Mantenha-se firme na sua fé. Continue crendo. Porque eu estou aqui. E se Jesus está aqui, Ele cura aqui, Ele cura ali, Ele cura lá. Ele cura em todo lugar, meu querido. Ele disse para aquele Jairo: fique firme na sua fé. E ele vai com Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, tá aquele chororô, porque os judeus, eles costumavam contratar aqueles choradores, carpe. Eu não gosto nem de falar desse nome. Carpitem. Eu só me lembro da história de uma mulher em São Paulo, que ela dava entrevista, que ela era irmãos, eu não vou conseguir pronunciar não. Se eu sei que a mulher era choradeira profissional. Os judeus contratavam muito isso, chorador profissional, choradeira. Chega Jesus, está um chororô naquela casa. Mas aí Jesus, você precisa degustar. Ele chega na casa de Jairo e diz assim: por que vocês estão chorando? Mas sabe por que a pergunta de Jesus que ele faz? É porque ele estava já falando do que ia acontecer. Porque a menina, ela não está morta, ela só está dormindo. Porque para você, isso que você está lutando, para você está perdido. Mas para o Senhor não está. Você pode ter entrado aqui dizendo assim: eu vou entregar. Hoje eu chuto o pau da barraca. Hoje eu dou, né? Deixa para lá. Mas para o Senhor não. A menina só dorme. Começaram a rir dele, ele disse: agora só entra no quarto para ver quem crê. Pedro, João, Tiago, vamos comigo. O pai e a mãe da menina, vamos entrar comigo, fecha a porta. Esse João aqui de Apocalipse, entra comigo. E aí ele chega para aquela menina que está lá deitada, morta. E ele fala palavras fortes. Uma palavra de ordem forte. Ele diz: Talita, cumi. Que a tradução quer dizer: menina, eu te ordeno, levante-se. A menina se levanta, se senta. Ele dê comida para ela. Entrega para os seus pais. Amém? Você imagina o chororô do que estava lá fora? Começou a ouvir a voz da menina. Se fosse uma boa baiana, dizer: painho, maninha. É assim mesmo, eu falei baiano direito. As pessoas não podiam mais continuar chorando, porque ali já não tinha morte, já não tinha destruição, ali já tinha vida. Quando ele toca naquele caixão na cidade de Naim, na saída da cidade de Naim, ele diz para a mulher: não chore, porque eu sei o que eu vou fazer. Não chore, porque as suas perdas foram interrompidas agora. Não chore, porque você perdeu o marido, perdeu o filho, mas não perdeu o filho não, porque não vai mais perder. Não chore, porque eu estou aqui para interromper as perdas. Eu vim aqui como um furacão que abençoa. Eu vim aqui como uma bênção chegando sobre você. Não chore. Verso 14 diz: depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor quer te abençoar. E Ele não vai pedir, Ele vai ordenar a bênção. E Ele não chegou ali, botando a mão no caixão, como dizendo assim: por favor, pare aí. Botou a mão. As pessoas pararam, porque sabe que ali tem autoridade, ali tem poder. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está nesse lugar, como estava com João ali em Apocalipse. Por isso que ele caiu, mas ele toca nas suas costas e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Ele está dizendo: João, sou eu. Só que o Jesus que você andou com ele 3 anos era homem como você. Comia, dormia,
Mas o Jesus que você está vendo agora, João, é o Jesus glorificado. Daquele texto que você escreve lá, João, em João capítulo 17, quando eu faço a oração e disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Você está vendo, João, o Jesus glorificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está vendo, João, aquilo que os demônios viram quando nós chegamos lá na terra dos Gadarenos, que eu botei meu pé lá e aqueles 6.000 demônios entraram em desespero, porque você, João, via apenas o homem Jesus, mas eles viam o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo. Ele toca naquele caixão. Os homens pararam. E Jesus diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de eu ler o versículo 16 com você. Olhe para cá. O que Jesus está dizendo? Vou me aproximar um pouquinho mais. O que Jesus está dizendo para a sua vida, na sua vida, sobre sua vida. Ele não está pedindo permissão a ninguém. Ele está mandando. E se ele disser: haja luz, luz existe. Em João no capítulo 2, quando a sua mãe chega e diz para ele: faltou vinho. Já expliquei essa história, mas vou pular as explicações. E que ela vai se afastando depois que ela levou assim uma resposta um tanto de Jesus assim: se acalme, não é a hora ainda não. Ela se afasta, mas ela chega para o funcionário e diz assim: tudo que ele mandar fazer, faça. Não discuta com ele não. Não pergunte para ele não. Não é isso que ela diz? João capítulo 2. João capítulo 2. Verso 5. João capítulo 2, verso 5. Sua mãe diz aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Irmãos, se você pegar isso aí num bom português, você vai dizer assim, ó: não pergunta para ele nada não. Para que isso, que é isso, porque é isso, não. Sabe qual é o problema da vida da gente? Deus está operando na sua vida e você está questionando Deus. Por que Deus? Para que Deus? Deus não precisa do seu questionamento, Ele precisa da sua obediência. Então ele para aquele caixão e os homens param. Ele diz para o jovem: levante-se. Volte em Lucas. Levante-se, jovem. O jovem, verso 15, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ela era viúva de um filho que estava morto. Agora ela era viúva, mas de um filho que estava vivo. O Senhor interrompeu e o Senhor ressuscitou a vida daquele jovem. Jesus mandou parar aquele cortejo de morte e de dor e ordenou que a vida fosse restabelecida naquele lugar. Antes de eu ir para o segundo e último ponto, eu vou te dizer: Ele para o cortejo de morte, de dor, de destruição na sua vida, e Ele vai restaurar aquilo que nem você acreditava mais,
aquilo que nem você acreditava mais. Ele precisou dizer para Jairo: creia tão somente, acredite, confie. Ele te diz nessa noite: creia tão somente, acredite, confie, porque Ele não está perguntando se pode fazer, Ele está fazendo. A segunda coisa que eu quero lhe ministrar nessa noite é que o Senhor faz. A segunda coisa que Ele faz é quebrar barreiras para te alcançar. Onde você estiver, o que você estiver passando, Ele chega lá. Ele te alcança. Não tem nada. Você pode ser isolado. Podem tirar de você a liberdade de vir ao culto, de vir à igreja. Pode tirar você o celular. Pode tirar você acesso à igreja, à palavra. Mas Ele chega. Você não tem como mais, não vai mais lhe abrir. Não se preocupe, meu irmão. Ele chega em você. Ele chega na sua casa. Ele chega no seu coração. Ele chega na sua vida. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículos de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, Mateus 8, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Pare aí. Lepra é uma enfermidade que tem uma representatividade terrível. Ela afastava as pessoas da sociedade, da família, da igreja, da sinagoga. Um leproso, ele perdia de todos os lados. Este homem era leproso. E ele vê Jesus. E ele grita para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Interessante que lepra não é tratado na Bíblia como uma doença que se cura, mas como uma sujeira que se limpa, que se purifica. Não sei se você está entendendo a diferença. Não se tratava de uma doença que se buscasse a cura, até porque eles não tinham nenhum tipo de remédio que tratasse a lepra. E ela era considerada uma doença que trazia ao homem imundícia. Então a pessoa era considerada imunda. Ele era imunda para a religião, ele era imunda para a sociedade, ele era imunda para tudo. Então ele era excluído de tudo. Tanto é que o leproso não pede cura, ele pede purificação. Purifica-me, Senhor. Jesus diz em Mateus capítulo 5 que só os que têm coração puro que verão a Deus. Nós precisamos purificar nossas vidas de toda contaminação de lepra. A lepra isola a religião. Muitas vezes ela se utiliza da lepra. A pessoa fez alguma coisa na vida e ela é considerada como que um leproso. Pecado. Erro. Leva a pessoa ao isolamento. E nos dias de hoje nós temos pessoas
que não estão mais indo à igreja, que não estão mais orando, que não estão mais indo a Deus, porque elas se consideram leprosas. O Senhor quer purificar você. No verso 3, acontece uma das coisas mais maravilhosas desse texto. Jesus, ele quebra paradigmas. Ele quebra as barreiras que existiam na religião dele, na época do judaísmo. Não se podia tocar num leproso, porque se tocasse ficava impuro igual leproso. Mas Jesus, no verso 3, estendeu a mão, tocou nele e não ficou leproso. E o leproso ficou purificado. Eu quero que você seja purificado. Sabe por que Jesus purifica o leproso? Porque ele é aquilo que João estava vendo. Olhos de fogo, cabelos brancos, rosto branco, mais branco que a neve. Da sua boca saiu uma espada aguda. Jesus é a própria pureza. É tão puro, tão límpido, que quando ele toca no leproso, a lepra desaparece dele. Quando ele toca em você, o pecado desaparece, a lepra desaparece, a enfermidade desaparece, porque ele é a pureza da tua alma. Por isso precisamos de Jesus. Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você pode ter religião, você pode frequentar a igreja, você pode ter Bíblia, você pode fazer orações, você pode ser o que for, mas o que você precisa mesmo é de Jesus na sua vida. Não se dizer um cristão, mas de ser um cristão que ama Jesus, aquele que me purifica, que ama Jesus, aquele que me ressuscita, que ama Jesus, aquele que põe a mão nas minhas costas e diz assim: não tenha medo, porque eu estou contigo. Ele está aqui nessa noite. Ele sabe o que você está passando. Mas assim como ele não permitiu que aquela mulher permanecesse só com perdas, você imagine a volta daquela mulher para casa. Talvez alguém dissesse assim: mulher, não sei o que vai ser da tua vida, sem um marido, sem um filho. E ela agora volta para casa com o filho do lar. O que é esse homem, esse leproso, que não podia visitar seus filhos, que não podia visitar sua esposa, que não podia frequentar sua sinagoga, agora entrando em casa e podendo saudar sua esposa, seus filhos, eles correrem para o pai abraçar e beijar e dizer: papai, vamos almoçar juntos hoje, vamos dormir todo mundo junto hoje. Olha que Jesus, ele muda tudo. O leproso agora tem família, o leproso agora tem igreja, o leproso agora tem comunhão, porque Jesus purificou. A viúva agora tem família, a viúva agora tem futuro, porque Jesus ressuscitou seu filho. Assim ele está entre nós para dizer: eu estou contigo. Se voltarmos em Apocalipse 1,17, quando ele põe a mão sobre as costas de João, a mão direita, a mão do poder, a mão da autoridade. Para você ter uma ideia, o rei, ele segurava o cetro na mão direita, que era a mão da autoridade e do poder. Ele estendia o cetro, era da mão direita. Então quando Jesus toca com a mão direita em João, ele está dizendo assim: todo poder eu tenho, toda autoridade eu tenho. E eu estou te dizendo: João, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Baixe a sua cabeça, não tenha medo.